E aí, galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast de física. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da corrente elétrica química. Eu sou a Maria Clara e junto com as minhas colegas Sara Galvão e Vitória Raab, vamos explorar como a eletricidade pode causar reações químicas e como isso interfere em várias coisas do nosso cotidiano. Olá, me chamo Vitória Raab e vou falar sobre os conceitos básicos e aplicações na vida diária. O efeito químico da corrente elétrica é o resultado de uma reação química que ocorre quando uma corrente elétrica percorre uma substância ou sistema. Esse efeito é utilizado, por exemplo, no recobrimento de metais. A corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas que se movem dentro de um condutor elétrico. Esse movimento é gerado por uma diferença de potencial elétrico estabelecida entre as pontas do condutor. Vou falar sobre os efeitos químicos da corrente elétrica, explorando ali os seus pontos positivos e negativos desse fenômeno. Começando pelos pontos positivos, um dos usos mais conhecidos da corrente elétrica é a eletrólise, que é um processo que permite separar substâncias químicas e produzir gases, que são essenciais, como o hidrogênio, utilizado em várias indústrias. Esse efeito, ele também é essencial na galvanoplastia, que é onde o uso da corrente elétrica ele ajuda a reverter objetos como metais, como o ouro e o níquel. Esse revestimento ele aumenta a durabilidade, a resistência e até melhora a aparência de produtos, como as joias e peças de automotivos. Outro ponto positivo é no uso de baterias e acumuladores, que utiliza a eletricidade, para armazenar a energia. Tão importante para os dispositivos elétricos e até mesmo para os carros elétricos. Além disso, a corrente elétrica ela contribui para o tratamento de água, que é onde os processos eletroquímicos eles ajudam a descontaminar a água, tornando-a própria para o consumo. Já sobre os pontos negativos, um dos problemas é a corrosão eletroquímica. Em algumas situações, a passagem da corrente elétrica ela acelera a corrosão em metais, causando ali um desgaste em tubulações e estruturas metálicas. Outro ponto negativo a se citar é o dano ambiental que o uso inadequado da eletrólise ela pode causar, pois ela libera substâncias tóxicas que acabam poluindo o solo e também a água. Os elétrons químicos estão presentes em muitos objetos e dispositivos que utilizamos diariamente. Aqui são alguns exemplos. Dispositivos eletrônicos, como computadores, tablets, televisores, relógios. Baterias de carro, baterias de smartphone e pilhas. Também utilizamos bastante no nosso dia a dia os transportes, como carros, ônibus e bicicletas elétricas. E outros exemplos também, que incluem, são os brinquedos eletrônicos, ferramentas elétricas como furadeiras e etc., e equipamentos de segurança como alarmes e entre outros. Esses são apenas alguns exemplos de como os eletroquímicos estão presentes em nossas vidas diárias. Enfim, galerinha, chegamos ao final do nosso bate-papo sobre os efeitos da corrente elétrica química e eu espero que vocês tenham gostado. A gente viu aqui como a corrente elétrica pode causar reações químicas em diversas situações, como por exemplo na eletrólise, que é quando a gente separa elementos usando a eletricidade. Isso é muito importante em várias indústrias, como por exemplo na produção de alumínio e até na fabricação de baterias. Além disso, nós discutimos como esses efeitos estão presentes no nosso dia a dia, como no processo de galvanização, que protege os metais da ferrugem. Enfim, pessoal, é muito legal ver como a física está ligada a coisas tão práticas do nosso dia a dia. Vamos finalizar por aqui e até a próxima. Além